E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós vamos continuar a nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Agora vamos entrar na parte dos socráticos menores, que são aqueles discípulos de Sócrates, como a gente vai ver aqui, que não são Platão, basicamente. São aqueles que tiveram um pouco menos de destaque, tiveram uma influência, tiveram desenvolvimentos menos significativos do que o Platão, mas ainda assim tem alguma importância, ao menos histórica. E é isso que a gente vai ver a partir de hoje. O Reale vai dizer aqui que, segundo Diógenes Laércio, que escreveu A Vida dos Filósofos, que não é o Diógenes de Apolônia, do qual falamos no outro vídeo, ele vai dizer aqui que houve 7 discípulos de Sócrates, principalmente. 7 maiores discípulos de Sócrates. Xenofonte, Ésquines, Antístenes, Aristipo, ou Aristipo, acho que é Aristipo mesmo, Euclides, Fédon e, por fim, o maior de todos, Platão. Ele vai dizer aqui que Xenofonte e Ésquines tiveram um direcionamento, né? Eles decidiram, a partir de terem tido aulas com Sócrates, decidiram um ir para a história e outro ir para a literatura. Então não tiveram grandes conquistas filosóficas, não se empenharam nisso. Então a gente vai focar esse vídeo e os próximos principalmente então nos 5 restantes. Ou seja, Antístenes, Aristipo, Euclides, Fédon e Platão. A gente vai ter um momento separado, vários vídeos sobre ele. Ele vai dizer que cada um dos socráticos teve consigo a impressão de que foi o herdeiro de fato de Sócrates, o herdeiro legítimo da filosofia de Sócrates, e cada um vai pegar um aspecto do que foi a filosofia socrática. Mas ele vai dizer aqui também que, mesmo entre os antigos, né, então isso não é uma observação feita tão distantemente, mas feita pelos próprios antigos, pelos próprios contemporâneos, eles já vão perceber que Platão é muito superior aos outros. Existe uma pequena historinha, uma fábula, que conta que Sócrates sonhou que tinha sobre os joelhos um pequeno cisne, que logo criou asas e levantou o voo, cantando docemente. No dia seguinte, quando Platão se apresentou a ele como aluno, Sócrates disse-lhe que o pequeno cisne era justamente ele. Então, isso é uma fábula contada na antiguidade. Então, eles de fato já reconheciam que Platão tinha tido esse destaque diante dos outros discípulos em relação aos ensinamentos de Sócrates. Bem, depois dessa um tanto longa introdução aos socráticos menores, nós vamos falar agora especificamente de Antístenes. Antístenes, um desses socráticos menores que decidiu empenhar-se na filosofia. A começar, alguns dados biográficos. Diz o Reale aqui que ele foi a figura de maior relevo entre os socráticos menores, né? Então, fora Platão, os socráticos menores, ele foi a maior figura. Viveu na passagem entre os séculos V e IV a.C., filho de pai ateniense e mãe trácia. Frequentou inicialmente os sofistas, tornando-se discípulo de Sócrates apenas em idade já um tanto avançada. E aí, da obra dele também só chegaram alguns fragmentos até nós. O Reale vai dizer aqui que ele destacou principalmente o lado ético-prático do Sócrates, então a coisa do autodomínio, de você colocar um limite nos seus instintos, esse tipo de coisa. Ele vai colocar aqui, né, na capacidade prático-moral do Sócrates, é onde vai estar o ênfase da filosofia do Antístenes. Então é o foco na capacidade de bastar a si próprio, a capacidade do autodomínio, a força de ânimo, a capacidade de suportar o cansaço e assim por diante. Ainda sobre essa parte prática da filosofia do Antístenes, o Reale vai colocar aqui que ele foi como que o precursor do cinismo de Diógenes. Diógenes, agora um terceiro Diógenes mencionado aqui na nossa série de História da Filosofia, que é o Diógenes, o tal do Ocão, que é o Diógenes que mora num barril. Vocês provavelmente já ouviram falar desse cara. Ele levava um estilo de vida muito simples e conta até uma anedota que ele estava ali no seu espaço, no seu barril, dormindo no meio da rua, como que um mendigo mesmo, e apareceu Alexandre o Grande, ali, que o admirava de alguma forma, admirava esse estilo de vida, né? Ele era um cara conhecido, e virou para o Diógenes e falou: olha, me diz qualquer coisa que você quer que eu te dou, porque você é uma pessoa admirável, etc, etc, e qualquer coisa que você quiser eu te dou. E aí o Diógenes responde que a única coisa que ele quer é que Alexandre saia da frente do sol porque está tapando, porque ele estava em pé na frente e estava atrapalhando ele. Então, esse é o cinismo que vai aparecer no Diógenes e que já tem um pouco a sua base
aqui no Antístenes. Exatamente a coisa de bastar a si próprio, não precisar de nada. No caso de Diógenes, ele realmente leva isso até as últimas consequências. Ele, de fato, mora num barril. Então ele é um cara totalmente desapegado de todas as coisas. E aí no Antístenes é que já existe a base para esse pensamento florescer no Diógenes. Além disso, ele também se dedicou um pouco à lógica, apesar de ter criticado a lógica do Platão. Ele achou que a coisa da metafísica, da lógica que o Platão vai desenvolver, não era o caminho certo, ele não achava que deveria ser feito daquela forma, mas ainda assim, alguma coisa de lógica ele vai desenvolver e vai deixar para a gente hoje. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que quando a gente olha para as coisas complexas, ou seja, as coisas que são compostas de partes, como por exemplo esse livro aqui, a gente vai dar a definição dele segundo os elementos que o compõem. Então, aqui a gente tem tinta marrom, tinta branca, tinta azul, tinta preta, tinta de marca-texto agora, folhas de papel, um acabamento aqui de plástico, talvez. Então, a definição de algo vai ser dada através dos elementos que constituem esse algo. Isso tratando-se das coisas complexas, das coisas constituídas de partes. Então, nós explicamos as coisas constituídas de partes, complexas, a partir dessas partes, desses elementos. Mas e as coisas simples, que são aquelas coisas mais fundamentais? Ele não dá nenhum exemplo aqui, mas, querendo ou não, a folha, nesse exemplo do livro ainda, a folha, a tinta e todos esses elementos que eu mencionei são mais simples do que o livro. O livro é mais complexo, ainda que a gente possa, hoje em dia, quimicamente dividir a tinta em vários elementos, em cadeias carbônicas, talvez, não sei do que é feita a tinta, não sei se tem carbono, mas, enfim, a gente pode dividir em átomos, etc. Então, sempre buscando aquilo que é mais simples. Então, você sempre explica o mais complexo em razão do mais simples. E as coisas mais simples. Fica a pergunta, né? E as coisas mais simples? Como que a gente explica, né? Como a gente fala delas? Se as coisas complexas a gente fala delas fazendo referência às coisas simples, como a gente fala das coisas simples? As coisas simples, ele vai dizer aqui, não podem ser referidas por nós. Nós não podemos falar delas, apenas por analogia. Ele vai dizer que nós podemos percebê-las com a percepção, mas nós não podemos defini-las. Nós não conseguimos chegar à essência mesma daquelas coisas, digamos assim, mas nós apenas conseguimos traçar analogias. Como eu disse, ele não dá nenhum exemplo aqui, mas é interessante porque isso leva a gente a não conseguir entender direito o que as coisas são, porque a gente vai sempre fazer referências às coisas mais simples, só que essas coisas mais simples a gente não consegue entender direito. A gente não consegue se referir a elas objetivamente, digamos assim, diretamente, apenas por analogia. E isso complica um pouco, né? Como é que a gente pode falar, como é que a gente pode explicar as coisas, então? E ele vai concluir aqui que a gente só pode se referir às coisas, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente diz sobre qualquer coisa que seja, é uma tautologia. É como que autorreferencial. Se eu digo que, se eu quero falar algo do homem, eu só posso dizer que ele é homem, em última instância. É a única coisa que faz sentido dentro dessa teoria lógica. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente vai falar dos outros socráticos menores. E que bom, porque essa semana está um pouco complicada para mim. Voltou lá da faculdade agora, então estou com pouco tempo. E é bom porque esses vídeos dos socráticos menores serão um pouco mais curtos. E depois deles a gente, enfim, vai chegar no Platão, que é o... que aí sim a gente vai gastar bastante tempo falando dele, porque tem muita coisa importante para falar, porque, enfim, é um dos maiores filósofos do Ocidente, talvez o maior. Ok? Muito obrigado a quem assistiu, espero que tenham gostado. Deixem um gostei, compartilhem o vídeo aí para quem vocês acham que possa se interessar, comentem alguma coisa se você achar legal, e é basicamente isso. Abraço!